Olá pessoal, hoje nós vamos dar início ao nosso quarto bimestre das aulas de História do sétimo ano, tá bom? A nossa aula vai trabalhar sobre a questão dos africanos no Brasil. Lembra que nós já trabalhamos o processo de formação do Brasil, então o Brasil colônia e tudo mais? Então nós vamos estar trabalhando a questão dos africanos no Brasil. Então o nosso conteúdo ele vai ser dividido em algumas partes. Então, essa é a primeira parte nessa aula, onde nós estaremos trabalhando as páginas de número 228 até 235, tá bom? Então, vamos lá. A escravidão no Brasil, ela havia na África antes dos europeus? Isso é uma pergunta que se faz muito hoje sobre esse processo de escravidão. Existia sim uma forma de escravidão na África. Como nós vamos ver, a escravidão ela é uma instituição, ou seja, ela é um fato, é uma entidade, é algo que ocorre que é muito antiga, ocorre há muito tempo. Então ela existiu em várias partes da Terra e em vários momentos com diferentes fatos, ou seja, diferentes características. Nós vamos ver que no Egito Antigo existia escravidão, nós vamos ver que na Grécia existia escravidão, na Grécia Antiga, nós vamos ver que durante o período medieval existe escravidão e existe também a servidão. Então nós verificamos que ela existe em vários momentos, como no Brasil vai ter a escravidão indígena e vai ter a utilização da escravidão negra, ou seja, então ela existe e ela se estabelece de acordo com o período e o local que ela se forma, ok? Então, nós vamos ver que a África, antes da chegada dos europeus, nós estamos trabalhando antes da chegada do século XV, também havia escravos. E esses escravos, eles vão ser trabalhados, vão ser escravizados por outros motivos. Por exemplo, a guerra, que no caso vai ser entre uma terra e outra, e a dominada de poder. Quem perdia a guerra se tornava escravo. A questão da fome, aonde um grupo, ou seja, um indivíduo, ele não tinha meios para conseguir alimentação, então ele se tornava escravo para poder ter alimentação. A punição judicial, que era quando uma pessoa ela cometia algum crime e ela era condenada a ser escravo para pagar aquele crime, tá bom? Outra, a penhora humana também, ou seja, quando o indivíduo queria comprar alguma coisa ou algo e ele não tinha dinheiro e ele dava uma penhoria que era a sua própria liberdade, caso ele não pagasse essa dívida. Então, eram essas formas de escravidão que existia na África antes da chegada dos europeus. Então, com isso, nós vamos ter um professor que é José Rivair de Macedo. Ele vai falar, ele vai trabalhar sobre a questão da África e a escravidão, ele trabalha sobre esse tema. Ele vai dizer que a escravidão nessa região, ou nesse continente, ela tinha características próprias, ou seja, nas sociedades africanas, elas tinham uma forma diferente das características que os europeus estabeleceram para a escravidão. Quais seriam essas características? Porque nessa sociedade, a minoria era escravos, não era a maioria. Então, isso é uma característica dessa sociedade africana. A outra, eles faziam trabalhos exaustivos, mas depois de algum tempo, eles eram integrados ao grupo que era livre, ou seja, eles eram remanejados, esses escravos, eles faziam os trabalhos, mas eles eram recolocados como homens livres, diferente do que os europeus estabeleceram, que era o quê? Você nasce escravo e morreria escravo. Então, tem uma outra característica dessa forma africana de escravizar. Era o quê? Eles eram os filhos dos homens livres, com mulheres escravas, eles acabavam nascendo livres e seguindo a linhagem do pai, tá bom? Então, isso é uma outra característica. Durante muito tempo no Brasil, durante a escravidão europeia dos africanos, o filho de escravo era escravo, tá bom? Então com isso, surge-se a ideia de uma guerra e tráfico do Atlântico, ou seja, essa guerra era justamente um processo que aconteceu no século XV, que foi o quê? A chegada dos europeus à África. Essa chegada movimentou grande parte da África, principalmente aqueles que eram tribos ou eram de grupos diferentes africanos por interesses. Por quê? Os europeus eles levaram armamentos para a África e esse armamento
acabou sendo cobiçado pelos grupos africanos, ou seja, então em troca de armamentos eles faziam a comercialização dos escravos, e isso fomentou a chamada guerra na África, a guerra na África em prol de armamento. Então é um jogo de interesse, você vai perceber a questão de armamentos por parte dos africanos que não têm e a questão da mão de obra escrava que os europeus não tinham. Então troca-se vamos botar assim esse termo, esses produtos para poder os dois lados ficarem bem felizes. Mas isso vai levar a uma outra consequência que é o chamado tráfico atlântico, que vai se fomentar a partir do século XVI. Esse tráfico atlântico ele durou cerca de 300 anos e foi os anos de maior leva de africanos escravizados para a América. Então, esse tráfico ele teve uma diversidade de nações envolvidas, como Portugal, Inglaterra, França, dinamarqueses, a questão da própria Espanha. Diversos países europeus participaram desse tráfico atlântico. Então, com isso, nós vamos perceber que o maior local de recebimento dessas mercadorias, ou seja, de africanos escravizados, foi o Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, tá bom? E nós vamos ver que quando esses negros eram trazidos para cá, para o Brasil, eles tinham a obrigação, já vinham como escravos, eles não tinham direito à liberdade, não tinham direito a muitas coisas, por exemplo, uma boa alimentação, uma boa vestimenta e muito menos uma moradia adequada, ou seja, saneamento básico, essa ideia de limpeza, de higiene, não existia por parte dos europeus para isso. Então, para o Brasil, nós vamos ver que, segundo dois pesquisadores, que é Eudes e também Richards, eles vão dizer que foram trazidos por esse tráfico atlântico para o Brasil 10.565.217 africanos. Deste, 4.860.000 foram destinados ao Brasil. Vocês percebem? É um número gigantesco para o Brasil. Então, nós vamos ter uma entrada de 25% desses africanos que vieram, eles eram da região da África Ocidental. 75% eles eram da região do Congo e Angola. Ou seja, eles são escravos bem estabelecidos, como nós vamos ver no mapa. São dessas duas regiões, na África Ocidental e da África Central. Tá bom? Então, esses eram os escravos trazidos para o Brasil, tá bom? Os africanos ocidentais, eles tinham uma grande estrutura. Vocês perceberam no mapa? A costa desse ocidente era de 600 km quadrados e ele banhava algumas regiões que eram extremamente pobres. E essas regiões acabavam fazendo esses conflitos de guerra e comercializando esses escravos. E mais do que isso, esses africanos, a maioria, pararam nos portos brasileiros, ou seja, na Bahia, e acabaram se concentrando no Nordeste. Você vai perceber que mais de 75% ficaram na Bahia, 11%, um pouco mais de 11% em Pernambuco, e depois nós vamos ter uma região do Maranhão com 8%. No Maranhão, o número é um pouco menor, porque existia a região do chamado Grão-Pará e a escravidão dos indígenas também, que somente vai percutir a liberdade depois do século XIX, tá bom? Então, com isso, no século XVIII, com a descoberta das minas, esses negros eles acabaram sendo reorganizados e redirecionados para irem para a região central do Brasil trabalhar nas minas. E no século XIX, eles vão ser realocados para as regiões do café. Lá, lembra onde é o café? São Paulo e Rio de Janeiro. Nessas regiões, eles vão trabalhar nas lavouras de café como mão de obra adequada, já que eles já vinham trabalhando dentro dessa perspectiva de plantações e no pesado, tá bom? Então, com isso, já os africanos que vinham da região do Congo, ou seja, aquela região do Congo, Angola e Moçambique, eles vão ser de origem comum, eles vão falar uma língua comum, mas mesmo assim vão ser um grande número de elevados que vão vir para cá. São a grande maioria dos escravos que vieram de lá, dessas regiões que entraram no Brasil. Então, você vai perceber aqui no nosso gráfico que o número de escravos que vieram para o Brasil durante os períodos, eles nunca tiveram só metade, eles sempre tiveram acima de 60%. Ou seja, é o maior número de grupos de escravos que vieram para o Brasil.
ou seja, o maior número de escravos que vieram para o Brasil faziam parte da região do Congo, Angola e Moçambique, tá bom? Então, com isso, a maioria dos africanos dessa região, eles entram no Brasil pelos portos do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro vai ser considerado o maior porto de recebimento de escravos da América, não somente do Brasil, mas de toda a América. Os africanos, eles eram trazidos para fazerem parte do grupo que trabalhasse na plantação, nas minas e principalmente eles eram trazidos para trabalhar também nas lavouras de café. Então, com isso, nós vamos perceber, através desse gráfico, que todo o apogeu da escravidão, ou seja, quando o número de escravos era maior, sempre foi durante o período de maior produção econômica. O alto, aqui nós vamos ter a questão do alto do açúcar, o número de escravos aumentou. Nós vamos ter o começo da alta do ouro, até a queda do ouro, o número de escravos vai aumentar. Nós vamos ter o processo da alta agrícola, ou seja, o processo de aumento da atividade agrícola, principalmente nas lavouras de café, estoura e aumenta exponencialmente ou de forma muito grande o número de escravos no Brasil, tá bom? Então, com isso, nós vamos ver que homens, mulheres, crianças, eles eram forçados a trabalharem e eles viam o que nós chamamos de tráfico negreiro, ou os navios negreiros, tá bom? Então, esses navios negreiros, eles traziam esses escravos em condições subhumanas, ou seja, condições que não dava de viver. Então, com isso, as viagens elas duravam de 30 a 45 dias e eram viagens que, dependendo do lugar, poderiam aumentar a sua estadia de percurso, tá bom? E outra, eles eram superlotados, esses navios, porque navios que vieram para 100 pessoas, eles traziam 300 pessoas. Era um número alarmante, era uma série de fatos. Fora que muitos morriam nessa travessia, muitos escravos acabavam morrendo por doença ou por fome, ou mesmo por falta de espaço para respirar, por falta de espaço de saneamento, tá bom? Mas mesmo com tudo isso, o tráfico negreiro acabava sendo muito lucrativo para quem o praticava, tá bom? Nós vamos ver aqui a imagem de um navio negreiro. Nós vamos ter os tonéis de alimento, as partes de baixo do barco eram somente para guardar os produtos para a travessia. A parte do meio ficavam os escravos e na parte de cima ficavam aqueles que faziam todo o processo de velagem, de trazer, de navegação, tá bom? Então, gente, a nossa aula é basicamente para conhecer um pouco sobre essa ideia de cultura africana e ideia de escravidão, que nem toda escravidão é a mesma. Então, nós percebemos que a escravidão africana é uma escravidão que gera uma outra forma de ver o processo de escravidão, tá bom? Então, nós percebemos isso. E para a aula de hoje, eu vou deixar uma atividade para vocês que se encontram no nosso livro. A página é de número 245 a 247. Questões de número 1 até a questão de número 5, tá bom, gente? Um abraço para vocês, até a próxima aula.